e senhoritas, nós hoje vamos dar continuidade, né? Estamos indo aí ao nosso capítulo 7, né? Que é o capítulo 7 do... Deixa eu só conferir aqui. Do módulo 3, tá? E aí, página 382, ok? Foi bom, graças a Deus, Nicolas. O final de semana foi bom, a semana está ficando já concluída, né? E tá tudo em ordem. Espero que com vocês também esteja tudo em ordem. Deixa somente eu pegar aqui, voltar e abrir uma telinha para poder compartilhar com vocês. Se eu vou estar na escola amanhã. Infelizmente não vou poder estar, porque amanhã eu trabalho em uma outra escola pela manhã. Aí eu não consigo estar lá, entendeu? Mas de toda forma, deixo aí um abraço afetivo para todos vocês, ok? E virtual, né? Não pode ser físico, né? Então vamos embora. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para ver se aparece aí para vocês. Acho que vai aparecer. Pronto. Deixa eu anotar aqui. Hoje são 8 de 10 de 2020. E nós estamos entrando no novo assunto que é o sistema socialista na Europa Oriental. Vale lembrar que a Europa Oriental, né, são aqueles países que ficam mais ao leste do continente europeu. Provavelmente esses países ainda vão ter alguns problemas que estão relacionados ainda à perspectiva histórica do que a gente chama de, digamos assim, atraso econômico, né, do sistema socialista. Ainda tem muito problema em relação a isso, né? E aí, quando a gente observa para essa Europa Oriental, é normal que nós tenhamos alguns comentários a respeito justamente dessa questão de não ter crescido ao ponto que a outra parte da Europa, né, ocidental, de repente até a meridional, setentrional, tenha crescido. Alguns acreditam que esse sistema socialista ele fez com que a Europa ela tivesse um pouco mais na parte leste, digamos assim, não tenha conseguido crescer ao ponto que os outros pontos regionais eles possam ter crescido também, tá? Então vamos lá. Como estudamos no capítulo anterior, a extinta divisão entre países capitalistas e socialistas ainda é utilizada na regionalização que divide o continente europeu. Não é que ainda exista, mas ela ainda é mencionada porque é visível, né, em função de fatores tanto políticos como socioeconômicos. Em muitos casos, a influência do socialismo ocorrida no passado já pode ser observada nas paisagens de cidades da Europa Oriental. Os estilos arquitetônicos, os monumentos e memórias atestam um passado histórico nas zonas de influência política e cultural da URSS, que é da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aqui eu tenho aqui, ó, URSS e o chamado leste europeu. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para poder jogar para vocês. Só ver se eu acho aqui. Ver se eu pego aqui porque fica mais fácil.
Eu acho que com essa aqui dá para um perfeito. Essa daqui tá muito boa. Deixa eu jogar aqui para você de volta. Só um momentinho. Pronto. Acho que aqui dá pra gente ter uma noçãozinha disto aqui, né? O que é essa Europa Oriental? Isso aqui é o que a gente chama de regionalização, né, da Europa. E a gente já viu, tá? Só para reforçar, essa parte amarela aí seria a Europa Mediterrânea, né? A parte verde, a Europa Ocidental, a parte azul, a Europa Nórdica, e a parte laranja, a Europa Oriental, ou chamado Leste Europeu. Aí você tem aí países como Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Polônia, Ucrânia, Moldávia, Eslováquia, Romênia e Bulgária, né? Aqueles dois paísezinhos que estão em conflitos. Olha eles aqui, ó, tá vendo? A gente ouviu falar aí nos últimos dias. Geórgia, na verdade nem Geórgia, né? É esses dois aqui, ó. Armênia e Azerbaijão. Então é em grandes conflitos, na região do Cáucaso. Tá. Então aí é somente para a gente ter uma noção. Deixa eu colocar aqui esse Rússia. A Europa Oriental, até na verdade, ele mostra aí, né, alguns ranks, mas aí eu vou colocar de acordo com o que está aqui. Estônia, né, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Polônia, Eslováquia, Moldávia, Ucrânia, Romênia e Bulgária. Esses aqui, de acordo com o mapa da regionalização, estariam aí como o chamado Europa Oriental ou Leste Europeu. Beleza? Sem bronca, né? Até então. Então vamos lá. Embora o fim do socialismo tenha representado o início de um período gradual de desenvolvimento, eles passaram a enfrentar dificuldades econômicas e hoje apresentam IDH que são, de modo geral, inferiores aos dos países da Europa Ocidental. Isso é de fato. Ele traz aí alguns que, na verdade, por exemplo, quando ele cita a República Tcheca, ela já não é, ela é ocidental, central, na verdade. A Eslovênia, ela cadê, meu Deus, ela... Vou tentar achar aqui. A Eslovênia já é uma Europa mediterrânea, né? Isso aí, na verdade, seriam os IDHs mais baixos. Albânia também é Mediterrânea, Bósnia, Herzegovina, Macedônia. Armênia já é quase Oriental Ásia. Ucrânia ela é leste europeu, né? Então, vamos lá. A Revolução Russa e a expansão do socialismo no leste europeu. Necessário que a gente precise lembrar que quando a gente fala de Europa, né, de leste europeu, a gente precisa fazer uma referência
a 1917, né? A Revolução Russa, que é a chamada de ditadura do proletariado, né? Então, você vai ver a figura aí a queda do czar, né? Russo, e a ascensão dos líderes ditatoriais como Lenin, Stalin, enfim. No início do século XX, a Rússia era um império e seu sistema político era a monarquia, simbolizado pelo poder dos czares, os monarcas russos. Apesar de ser uma potência militar em expansão, o Império Russo encontrava-se em um estágio atrasado, né, em comparação aos países da Europa Ocidental, em relação principalmente aos contextos tecnológicos. Na época, a população russa convivia com altas taxas de analfabetismo, pobreza e desnutrição. A economia russa era baseada na agricultura e as condições de trabalho nas fábricas de São Petersburgo eram precárias. São Petersburgo, que é uma das áreas mais importantes da Rússia hoje, né? Tanto ela quanto Moscou. No entanto, o regime dos czares reprimia com veemência qualquer manifestação ou greve organizada pelos operários. Sem liberdade para protestar e reivindicar seus direitos, a oposição a esses czares se organizavam principalmente em torno dos soviets, né? Por isso que União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era uma reunião, né? As figuras eram chamadas de soviets. Em razão da crise social e das amplas desigualdades entre rico e pobre, ideais socialistas difundidos no século anterior por pensadores, olha aí, né? Aí você vai ter aí a Revolução Russa. Motivos: desemprego, fome, violência. Vão se embasar em quê? Em Karl Marx, não é isso? E Friedrich Engels. Ideais socialistas. Certo? Na Primeira Guerra, o Império Russo se juntou aos aliados contra o Império Central, e apesar das vitórias, a participação russa foi marcada por derrotas para o exército alemão nos campos de batalha e pela morte de milhões de russos, aumentando assim a insatisfação da população. Em fevereiro de 1917, uma revolta popular iniciada na cidade de Petrogrado, né, a atual São Petersburgo, ou Petrogrado, levou à queda do então czar Nicolau II. Vamos lá, vamos embora, colocar isso aqui, né? 1917, Petrogrado, queda de Nicolau II, né? Czar Nicolau II, certo? Passou um tempão, né? De 1968 a 1918. E a inauguração de um governo provisório que falhou em atender às reivindicações imediatas, entre as quais a retirada da Rússia da guerra. Tal situação levou então à segunda revolta, né, pelos líderes bolcheviques Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido pelo pseudônimo de Lenin, e Leon Trotsky, né? Deixa eu puxar aqui. Segunda onda, os bolcheviques, que aí são liderados. Isso aqui é mais a caracterização histórica, tá, gente? Isso aqui provavelmente o professor de história pode entrar num detalhe maior, mas a base é essa. Trotsky.
A galera tem até comentado que o atual, então, presidente, né, o Vladimir Putin, quer ser, né, se caracteriza como um novo Lenin na Rússia, o que é uma coisa um tanto quanto perigosa, né? Porque não foram das melhores, mas vamos embora. A Revolução Russa de 17 levou à instauração de um governo unipartidarista, né? É exatamente o que a gente vê hoje ainda na Rússia. Um sistema de política econômica socialista, que já não é mais, tá? A Rússia já é capitalista. O objetivo inicial de Lenin, líder do governo, né, era a internacionalização da revolução, com o intuito de levar a classe operária ao poder em outros países. Tá aí a organização no pós-Primeira Guerra, né? Tudo que for vermelho são fronteiras do Império Russo, roxo, fronteira do antigo Império Alemão, e verde, o Império Austro-Húngaro, ok? Isso aí é a Primeira Guerra Mundial, né? A Rússia sai, entra nos Estados Unidos em 1917 e ganha-se a guerra a Tríplice Aliança, né? Era a Aliança Entente. Na Segunda Guerra que a gente vai ter o Eixo e o Aliados. As atenções iniciais do governo, porém, estiveram voltadas aos tratados de paz que consolidaram a saída do país da guerra, levando à perda de territórios que pertenciam ao Império Russo. Com a formação da União Soviética, em 1922, Joseph Stalin assumiu a posição de secretário-geral do Partido Comunista. Olha lá, 1922, Stalin, é o chamado secretário-geral do partido, né? E aí ele diz ao seu governo, a industrialização, o expansionismo territorial e a manutenção da ordem baseada na coerção social. Coerção é forçável, gente. Foram algumas das marcas do governo de Stalin, que também caracterizou pelo expansionismo e dura repressão para aqueles que fossem contrários ao seu governo e promovessem conflitos civis internos. Essa aí é a chamada ditadura de esquerda, tá? Essa é um exemplo de ditadura de esquerda. Quando você vai para um Hitler, um Mussolini, você tem um exemplo de uma ditadura de direita. Ou seja, ditaduras sempre são repressivas, não são bem vistas, seja de esquerda ou de direita. Falou em coerção social, né? Unipartidarismo, censura nos canais de comunicação. Isso aí é ditadura, tá, gente? Não tem como falar de outra coisa, não. Aí ele diz o seguinte: organizado pelos opositores do socialismo ou motivado pelos movimentos separatistas étnicos, que tem muitos, né? Na Rússia tem muito movimento separatista, muito. Ossétia do Norte, Chechênia, tem muitos, tá? Vamos lá. A Segunda Guerra Mundial, né, marcou a ascensão definitiva dessa União Soviética no cenário internacional, o término do conflito. Representantes das principais potências, Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, se reuniram na Conferência de Potsdam, na Alemanha, para decidir como administrar os territórios conquistados. Você observa aí o Stalin, né? Ele está aí à esquerda da foto, né? Ao meio, e tem os representantes dos Estados Unidos, que agora me falha a memória, eu não lembro se era Roosevelt, eu acredito que era Roosevelt. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Se eu acho essa foto aqui. Stalin, Churchill e Roosevelt. Acertei. Deixa eu pegar uma mini foto aqui para vocês terem noção deles. Quem são esses rapazes, esses senhores? Pronto, aqui achei ela. Vou colocar aqui. Pronto, olha ela aí. Chegou. Aqui está
certo? Este senhor aqui é exatamente o Stalin, tá? Beleza? E essa aqui foi a Conferência de Potsdam. Beleza? Na Alemanha. Teoricamente, isso aqui a gente já tinha final de Segunda Guerra Mundial, a União Soviética fazendo dissidência ao que queria o restante dos países. É a partir dessas conferências aí que a gente vai ter o nascimento da Guerra Fria. Tá? Sem um acordo entre as partes, a Conferência de Potsdam ajudou a consolidar a divisão da Europa em dois blocos. E trouxe mudanças políticas, né, para a Europa Oriental. Albânia, Bulgária, Eslovênia, ou melhor, Iugoslávia, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, Romênia, República Democrática Alemã, que ficaram então sob a influência da União Soviética e em sua maioria tornaram-se repúblicas socialistas pelo Pacto de Varsóvia. Olha, vou dizer uma coisa aos senhores, viu? Isso aqui, ó, divisão da Europa, onde você vai ter proteção dos Estados Unidos, proteção da União das Repúblicas Soviéticas, tá? Isso aí nasce a Guerra Fria. Isso é um protótipo da Guerra Fria. Beleza? Quando falar isso aqui, ó, Pacto de Varsóvia, certo? Aqui tu vai ter Plano Marshall. Certo? Vamos lá. Na verdade, eu vou até tirar isso aqui do Plano Marshall, porque o Plano Marshall é um plano econômico. Eu vou colocar a OTAN. Essas duas alianças são paramilitares, tá? Se eu falo do Bloco Socialista, Pacto de Varsóvia. Se eu falo do Bloco Capitalista, OTAN, Organização de Tratado Atlântico Norte. São alianças paramilitares, ok? Vamos lá. Aí ele dá até um blocozinho aí, né? 385, ele diz: a expressão cortina de ferro, criada pelo ex-ministro inglês Winston Churchill, nos Estados Unidos em 1946, é utilizada para se referir à divisão da Europa em dois blocos, os capitalistas e os socialistas. A relação era pouco harmoniosa e tal divisão acompanhava inclusive as alianças militares. Em 1949, com o objetivo de conter o expansionismo soviético, os países da Europa Oriental, melhor ocidental, juntamente com os Estados Unidos e Canadá, firmaram o Tratado Atlântico Norte, uma aliança militar que envolvia compromisso ao auxílio em caso de agressão por parte da União Soviética. Em resposta à criação da OTAN, foi firmado o Pacto de Varsóvia, em 1955, na cidade de Varsóvia, na Polônia. Essa aliança militar entre os países sob a influência da União Soviética também se destinava à cooperação da República Oriental, né, Europa Oriental, Alemanha, Bulgária, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, Romênia, à União Soviética e ao Bloco Socialista. O Pacto de Varsóvia foi extinto em 91, juntamente com a União Soviética. A OTAN existe até hoje, tá? Ações, né, em fronteiras de países não membros, beleza? Então, teoricamente, é uma
aqui assim, ó, pode-se dizer que é como se isso aqui fosse o que a gente chama de cortina. Agora o interessante, o Muro de Berlim é uma barreira física, tá? A cortina de ferro não. A cortina de ferro é uma barreira ideológica, é a divisão ideológica entre os países do socialismo e os países do capitalismo, ok? Então, cuidado para vocês não confundirem aí essa relaçãozinha. Deixa eu ver se eu consigo achar um negócio aqui. Eu boto para vocês. Cadê? Deixa eu só ligar aqui. Computador. Tá descarregando aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui, tá? Esse tem aqui. Uma das maiores potências econômicas e militares. Pronto, achei. Deixa eu conseguir tentar colocar aqui para vocês. Deixa eu tirar essa tela e jogar esta tela aqui. Parece, né? Vamos lá. Militares do século XX divide opiniões. Existem os que amam e os que odeiam. Sem mais delongas, no vídeo de hoje, a ascensão e queda da União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tem suas raízes na Revolução Russa de 1917, que depôs o imperador Nicolau II, enfraquecido pelos efeitos diretos da Primeira Guerra Mundial, e deu o controle do país aos bolcheviques, um grupo de revolucionários liderados por Vladimir Lenin. A República Socialista Federativa Soviética Russa foi criada e a Guerra Civil Russa começou. No dia 17 de julho de 1918, a família real que estava presa foi assassinada pelos revolucionários bolcheviques. Essa foto mostra a sala onde aconteceu a execução. Ao todo, 103 tiros foram disparados. Com a ajuda do Exército Vermelho, os bolcheviques invadiram territórios do antigo Império Russo e ajudaram os comunistas locais a tomarem o poder. Assim, em 1922, os revolucionários se tornaram vitoriosos e criaram a União Soviética, com a unificação das repúblicas soviéticas da Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e Transcaucásia. Com a morte de Lenin, em 21 de janeiro de 1924, Joseph Stalin ascendeu como novo líder da União Soviética, após uma disputa com Leon Trotsky, outro importante membro do Partido Comunista, que em 1925 foi proibido de falar em público e em 1929 expulso da União Soviética. Trotsky, que nunca abandonou o ativismo político, representava uma ameaça direta ao domínio de Stalin no cenário comunista internacional e foi morto durante o exílio no México em 1940, com um golpe de picareta por um agente soviético infiltrado. Apesar de frequente tortura na prisão mexicana, o assassino de Trotsky jamais confessou fazer parte do serviço secreto soviético e, quando voltou para o país, em 1961, foi condecorado com a Medalha de Herói da União Soviética, uma das mais altas comendas do Estado. Stalin foi uma das figuras mais sanguinárias do século XX. Estima-se que durante seus 30 anos no poder, mais de 20 milhões de pessoas morreram,
por causa de seus programas de governo e durante o período das perseguições políticas, conhecido como o Grande Expurgo. Foi também na era Stalin que a perseguição aos homossexuais cresceu e o combate à religião tomou maiores proporções, como mostra essa publicação da época. Stalin passou a intensificar o culto à personalidade. Ele era visto como um verdadeiro deus. Mesmo com alto custo em vidas inocentes, sua campanha de industrialização e coletivização promoveu o avanço da economia soviética e transformou o país em uma superpotência, com progressos na área da saúde e o combate ao analfabetismo. Além disso, foi durante o regime stalinista que a União Soviética alcançou sua maior glória, a vitória na Segunda Guerra Mundial. Com o final da Segunda Guerra, se iniciou a Guerra Fria, que duraria até a dissolução da União Soviética em 1991. Durante esse período, americanos e soviéticos se enfrentaram em conflitos indiretos e travaram uma disputa estratégica, ideológica e econômica pelo poder mundial. Com a controversa morte de Joseph Stalin em 5 de março de 1953, Nikita Khrushchev se tornou líder político do mundo comunista, denunciou os crimes de Stalin e pregou a necessidade de uma política pacífica entre soviéticos e americanos. Nesse período, os dois países ainda sentiam os efeitos da recente Guerra da Coreia, onde apoiaram lados diferentes num conflito em que ninguém saiu vencedor. Além disso, estavam no auge da corrida armamentista, com a produção de armas nucleares em grande escala, e um desentendimento maior entre os dois poderia causar um estrago sem precedentes. Em 1959, Fidel Castro tomou o poder em Cuba e instaurou um regime socialista na ilha caribenha, o que não agradou os Estados Unidos, que iniciaram o embargo econômico ao país e apoiaram uma invasão fracassada à Baía dos Porcos em 1961. Com isso, Khrushchev iniciou a instalação de mísseis nucleares soviéticos em Cuba, o que gerou uma nova crise com proporções bem maiores. O presidente americano John Kennedy decretou quarentena à ilha, posicionando navios militares no Mar do Caribe e bloqueando os contatos marítimos entre a União Soviética e Cuba. Depois de muita tensão, os dois chegaram a um acordo. Kennedy concordou em não atacar Cuba e Khrushchev retirou seus mísseis. Apesar de evitar um conflito nuclear, Nikita Khrushchev perdeu força dentro do partido por ceder aos americanos, o que representou uma humilhante derrota política para os soviéticos. 2 anos depois, ele foi retirado do governo, acusado de erros políticos graves e desorganização da economia soviética. Passou o resto da vida em prisão domiciliar até sua morte em 1971. Para os russos, a exploração do espaço era estratégica na defesa contra os bombardeiros americanos que sobrevoavam as fronteiras soviéticas. E em 1961, os comunistas que já tinham enviado o Sputnik 1 e 2 ao espaço deram um passo à frente, lançando a missão Vostok 1, tripulada por Yuri Gagarin, sendo o primeiro ser humano a ir ao espaço. Anos mais tarde, em 20 de julho de 1969, os Estados Unidos foram mais longe e com a missão Apollo 11 enviaram os primeiros homens à Lua. Depois disso, a corrida espacial se tornou secundária. Por outro lado, os Estados Unidos viriam a ter a mais humilhante derrota militar de sua história, em 1973, onde assinaram os Acordos de Paz de Paris e reconheceram a unificação do Vietnã sob o regime comunista, apoiado pelos soviéticos. Nesse período, a União Soviética era governada por Leonid Brezhnev, o homem que substituiu Khrushchev.
Ele foi responsável pela retomada das relações diplomáticas soviéticas com diversos países, por aumentar a liberdade religiosa e teve grande participação na expansão do socialismo pelo mundo. Morreu de forma suspeita em 1982, provavelmente assassinado por overdose de remédios. Porém, Brezhnev deixou de herança para os seus sucessores a Guerra do Afeganistão, iniciada em 1979. O alto custo econômico e militar desse conflito, que durou até 1989, contribuiu consideravelmente para o colapso da União Soviética em 1991. Depois de Brezhnev, a União Soviética ainda teve 3 líderes: Yuri Andropov, de 82 a 84, Konstantin Chernenko, de 84 a 85 e Mikhail Gorbachev, de 85 até o patético colapso em 25 de agosto de 1991. Antes disso, em 26 de abril de 1986, já sob o comando de Mikhail Gorbachev, a União Soviética sofreu outro importante golpe: o desastre da usina nuclear de Chernobyl, considerado o pior acidente nuclear da história. Após sucessivos fracassos e o agravamento da crise interna, Gorbachev anunciou o fim da União Soviética pela televisão, e Boris Yeltsin, líder da ala liberal do parlamento soviético, se tornou o primeiro presidente da Rússia livre. Se você gostou, deixe o... Prontinho, né? Uma passagem rápida sobre o que foi essa União Soviética, né? Ele faz aí em 10 minutinhos, bem interessante, os representantes. Acredito que vocês já devam ter ouvido falar em algum deles, principalmente Mikhail Gorbachev. Vamos ao nosso intervalo. Quando a gente voltar, a gente dá continuidade no assunto, e aí eu tento ver se a gente entra um pouco mais em detalhes, principalmente sobre o que foi o que representou esse desastre de Chernobyl para aquele momento, tá bom? Então, daqui a pouco a gente se fala.